Eu tenho observado, tanto na clínica quanto na cultura, um fenômeno muito característico do nosso tempo. Hoje, errar não gera conversa, gera exclusão. Uma frase fora de contexto, uma opinião antiga, uma falha humana. Em poucas horas, a pessoa pode ser exposta, julgada e simbolicamente eliminada do laço social. Isso que chamamos de cancelamento não é apenas um comportamento social. Do ponto de vista psicanalítico, é algo mais profundo. Eu sustento aqui que o cancelamento é a forma contemporânea de atuação do supereu coletivo. O supereu em Freud, a base teórica. Freud, em O Ego e o Id, de 1923, descreve o supereu como a instância que surge da internalização das figuras parentais, das proibições, das exigências morais. Mas há algo que muitas vezes é mal compreendido. O supereu não é apenas consciência moral, ele é também severo, acusador, cruel, insaciável. Freud mostra que quanto mais o sujeito tenta obedecer ao supereu, mais culpado ele se sente. Ou seja, o supereu não quer que o sujeito melhore, ele quer que o sujeito se sinta culpado. Lacan supereu como imperativo de gozo. Lacan radicaliza isso. Ele diz que o supereu não é só o não pode, ele é também um mandamento paradoxal. Goza, mas gozar aqui é impossível. Então o sujeito fracassa e se culpa. Na cultura atual, esse imperativo se transforma em seja perfeito, seja inconsciente, seja politicamente correto. Nunca erre, nunca deslize. Isso é estruturalmente impossível. Resultado, culpa permanente. Do supereu individual ao supereu coletivo. O que mudou na era digital é que essa instância não fica apenas dentro do sujeito, ela ganha um corpo social. As redes funcionam como tribunal, plateia, juiz, carrasco. O grupo passa a ocupar o lugar do supereu. Não é mais eu me sinto culpado, é vocês são culpados. A lógica inconsciente do cancelamento. Na clínica, eu vejo claramente que o cancelamento não é movido apenas por ética, ele satisfaz algo inconsciente. Projeção. O sujeito ataca no outro que não suporta em si. Aquilo que eu recalco em mim, eu denuncio no outro. Gozo moral. Há prazer em acusar, prazer em estar do lado certo. Nietzsche já dizia que a moral pode ser uma forma refinada de ressentimento. Ilusão de pureza. O grupo se organiza em torno da fantasia. Nós somos os bons. Isso reduz a angústia da própria divisão subjetiva. O que vejo na clínica? Vítimas do cancelamento. Sem expor ninguém, posso falar de casos típicos que já atendi. Caso 1. Paralisia subjetiva. Uma pessoa que foi exposta publicamente por uma fala antiga. Consequências: medo constante de falar, vergonha social intensa, sensação de não ter mais direito à existência simbólica, autocensura extrema. Ela não estava apenas triste, ela estava psiquicamente interditada. Caso 2. Colapso narcísico. Outro paciente relatava: eu não sou essa pessoa que dizem, mas parece que virei isso. Aqui vemos o impacto na imagem do eu. O sujeito passa a se identificar com a acusação. Isso produz culpa difusa, ansiedade moral, sensação de ser um erro ambulante. Caso 3. Falso selfie social. Depois de um episódio de cancelamento, o sujeito passa a viver de forma calculada. Mede palavra, evita posições, não se implica. Ele não vive, ele se administra. Winnicott chamaria isso de formação de um falso self defensivo. O cancelamento como nova punição moral. Foucault falava do poder disciplinar. Hoje temos algo ainda mais sutil. O controle é horizontal. As pessoas vigiam umas às outras. É uma moral sem consciente, sem falha, sem ambivalência. Mas a psicanálise parte de outro ponto. O ser humano é estruturalmente falho. Eliminar o erro é tentar eliminar o sujeito. O paradoxo.
A cultura que diz defender diversidade não tolera a falha, não tolera a ambiguidade, não tolera o processo. O superior coletivo exige pureza, mas pureza é fantasia. O que a psicanálise introduz como saída. A psicanálise não é relativismo moral, mas ela introduz algo fundamental. Responsabilidade subjetiva, não linchamento. Elaboração não exílio, palavra não silenciamento. Na clínica, o sujeito pode falar, reconhecer, elaborar, transformar. O cancelamento congela, a análise simboliza. Eu costumo dizer, o cancelamento não cria sujeitos melhores. Ele só cria culpados suficientes para que ninguém precise olhar para a própria falta. E é isso que a psicanálise não permite. Ela nos obriga a reconhecer que somos divididos, somos contraditórios, falhamos e desejamos o que não entendemos. O cancelamento quer pureza. A psicanálise trabalha com a verdade do humano que é imperfeito. O que é o super-eu na psicanálise? Quando Freud apresenta o conceito de super-eu em O Ego e o Id, de 1923, ele está descrevendo uma das instâncias mais determinantes da vida psíquica e também uma das mais mal compreendidas. O super-eu não é simplesmente consciência moral no sentido popular. Ele é uma formação psíquica que surge a partir de um processo complexo. Internalização das figuras parentais, incorporação das proibições, assimilação das exigências culturais, identificação com os ideais dos pais. Ou seja, a criança não apenas aprende regras, ela instala dentro de si uma autoridade. Essa autoridade passa a funcionar como um juiz interno do sujeito. Mas Freud percebe algo essencial. O super-eu não é equilibrado, nem justo, nem razoável. Ele é uma instância que pode se tornar implacável, acusatória, persecutória, excessivamente severa. E aqui está o ponto fundamental que muitas pessoas não sabem. O super-eu não é apenas o que proíbe, ele também é cruel, exigente e sádico. Freud observa na clínica que quanto mais o sujeito tenta ser correto, mais o super-eu eleva suas exigências. É como se dissesse, não basta fazer o certo, não basta melhorar, não basta tentar. Ele impõe um ideal impossível, por isso o super-eu não diz apenas, não faça isso. Ele diz algo muito mais devastador, você nunca é bom o suficiente. E essa frase é estruturalmente para entender o sofrimento contemporâneo. E essa frase é estruturante para entender o sofrimento contemporâneo. O sujeito vive com a sensação de estar sempre em dívida, mesmo quando acerta, sente que falhou, mesmo quando cumpre, sente que é insuficiente. Na clínica, isso aparece como culpa difusa sem causa clara, autocrítica constante, incapacidade de desfrutar conquistas, sensação de inadequação permanente. A pessoa pode dizer, eu sei que fiz o melhor que pude, mas parece que nunca é suficiente. Essa voz interna não é o eu falando, é o super-eu operando. E aqui está o decisivo. O super-eu não busca o bem-estar do sujeito. Ele busca a manutenção da culpa. Freud mostra que é uma ligação entre super-eu e pulsão de morte. Ou seja, existe algo autodestrutivo nessa instância. É por isso que o sujeito pode se punir, sabotando oportunidades, se colocando em situações de fracasso, repetindo relações que o fazem sofrer. Não é falta de força de vontade, é a dinâmica do super-eu. E quando levamos isso para a cultura, percebemos que o discurso social atual muitas vezes reforça exatamente essa estrutura. Seja melhor, seja perfeito, não erre, seja impecável. Essas mensagens, quando absolutizadas, não libertam o sujeito, elas ativam o super-eu. E o resultado é mais culpa, mais ansiedade, mais sensação de fracasso. Por isso, entender o super-eu é entender por que o ser humano pode sofrer, mesmo quando faz tudo certo. O problema não é só o erro. O problema é a exigência impossível, e é contra essa tirania
interna que a análise trabalha, não eliminando a responsabilidade, mas separando o sujeito dessa voz que o condena sem fim. Do supereu individual ao supereu coletivo. Se no modelo clássico freudiano o supereu é uma instância interna, um juiz psíquico que se instala a partir das figuras parentais, na contemporaneidade observamos um deslocamento importante. Essa função deixa de ser apenas intrapsíquica e passa a ganhar uma dimensão social amplificada. Não é que o supereu interno desapareça, mas ele encontra hoje um eco maciço no laço social. Antes, o sujeito sofria principalmente com a própria autocobrança. Hoje, ele sofre também com a exposição permanente ao julgamento dos outros. O que era voz interna torna-se também voz coletiva. A mudança de cenário. Podemos dizer que houve uma transformação do dispositivo de controle simbólico. Antes, o julgamento operava predominantemente dentro do sujeito, mediado por instituições relativamente estáveis, família, escola, religião. Hoje, o julgamento é instantâneo, público, viral e irreversível. A internet cria um ambiente onde o olhar do outro é contínuo. Isso altera profundamente a economia psíquica. As redes, como a encarnação do superior, as redes sociais, passam a funcionar como tribunal moral permanente. Não há pausa, não há contexto, não há tempo de elaboração. O veredito é imediato, espaço de vigilância simbólica. Tudo pode ser registrado, resgatado, reinterpretado. O passado nunca passa. Máquina de conexão social. A sanção não é jurídica, é simbólica. Perda de reputação, exclusão, silenciamento. O grupo assume a função superegóica, e o supereu, como vimos, não é moderado. Ele é excessivo. Porque o grupo ocupa esse lugar. Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, já mostrava que, em grupo, o indivíduo se identifica com um ideal comum. No ambiente digital, esse ideal é frequentemente moral. Forma-se um coletivo que se sustenta na crença de estar do lado do bem. Isso produz um efeito psíquico importante. A responsabilidade subjetiva se dilui. A agressividade encontra legitimação. O que individualmente seria culpa, no grupo vira virtude. O supereu coletivo é mais violento, porque ele é anônimo, difuso e limitado. Não há um rosto, não há um diálogo, não há reciprocidade. O sujeito não enfrenta um outro, enfrenta uma massa, e a massa não escuta, ela reage. A estrutura superegóica se intensifica. Intolerância à falha, intolerância à ambiguidade, intolerância ao processo, intolerância à mudança. O erro não é visto como parte do humano, mas como prova de culpa essencial. Efeito clínico desse cenário. Na clínica, isso aparece como medo extremo da exposição, hipervigilância sobre a própria fala, ansiedade moral constante, sensação de estar sempre sob julgamento. O sujeito passa a viver como se estivesse diante de um tribunal invisível. Ele não age a partir do desejo. Ele age a partir do medo de ser condenado. Consequência subjetiva central. Quando o grupo assume a função superegóica, o laço social deixa de ser espaço de troca e passa a ser espaço de avaliação. O outro não é mais parceiro simbólico, é potencial juiz. Isso empobrece a vida psíquica, reduz a espontaneidade e fortalece formações defensivas como o falso self. O que estamos vendo, portanto, não é apenas um fenômeno cultural. É uma mutação na forma como a instância moral opera. O supereu não está mais só dentro do sujeito, ele está distribuído na rede, e quando a moral se torna espetáculo coletivo, o julgamento deixa de ser limite simbólico e vira mecanismo de gozo punitivo. A lógica psíquica do cancelamento. Quando olhamos o fenômeno do cancelamento apenas no plano moral, ele parece uma reação ética a algo considerado errado.
Mas, do ponto de vista psicanalítico, isso é apenas a superfície. O cancelamento não se sustenta só por princípios. Ele se sustenta porque mobiliza mecanismos inconscientes poderosos. Ou seja, o cancelamento não é apenas indignação ética. Ele é também satisfação psíquica. E aqui entramos na lógica do inconsciente. Primeiro, projeção. O outro como depósito do recalcado. Freud já descrevia a projeção como um mecanismo em que o sujeito expulsa para fora aquilo que não suporta reconhecer em si. Aquilo que me é estranho, perturbador ou moralmente inaceitável, dentro de mim eu localizo no outro. No cancelamento isso aparece de forma clara. O sujeito não está apenas denunciando uma falha externa, ele está lidando com sua própria divisão psíquica. Eu destruo o culpado para me livrar da minha culpa. Atacar o outro produz alívio momentâneo da angústia interna. O mal é localizado fora e isso cria uma sensação ilusória de limpeza psíquica. Mas essa limpeza nunca dura porque o conflito é estrutural. Segundo, gozo moral, o prazer de punir. Aqui entramos em um ponto que Lacan ajuda a esclarecer. Existe um gozo ligado à posição moral. O sujeito pode sofrer, mas também pode extrair satisfação da posição de quem acusa, corrige, expõe. A moral vira palco, a indignação vira performance. Não se trata apenas de justiça, trata-se de um lugar subjetivo, o lugar de quem está certo. Esse lugar oferece superioridade simbólica, sensação de pertencimento ao grupo, legitimação da agressividade. A agressividade deixa de ser vivida como violência e passa a ser experimentada como virtude. Punir vira uma forma socialmente autorizada de gozar. Terceiro, ilusão de pureza. A fantasia do lado certo. O grupo que cancela se organiza em torno de uma fantasia fundamental. Nós estamos do lado certo. Essa fantasia tem função psíquica. Ela protege o sujeito do encontro com a própria ambivalência. A psicanálise mostra que o ser humano é contraditório, ambivalente, desejante de coisas que nem sempre aprova conscientemente. Reconhecer isso gera angústia, então surge a solução imaginária. Se o mal está no outro, eu estou preservado. O grupo funciona como espelho de pureza, mas essa pureza é uma construção defensiva. O que essa lógica produz? Esses três elementos juntos, projeção, gozo moral e ilusão de pureza, criam um circuito fechado. Primeiro, o sujeito expulsa sua própria falha para o outro. Segundo, o grupo legitima a agressividade. Terceiro, a fantasia de estar do lado certo reduz a angústia. O cancelamento, então, não resolve conflitos, ele os desloca. Ele não elimina a falha humana, ele apenas a localiza em um alvo. O ponto central, o cancelamento dá ao sujeito algo que a análise retira, a certeza de que o problema está só fora. A psicanálise, ao contrário, recoloca o sujeito diante de sua própria divisão. Isso é muito mais difícil do que cancelar alguém, porque cancelar é expulsar, analisar é implicar-se. Por que o cancelamento é tão violento? Quando observamos a intensidade das reações nos processos de cancelamento, a rapidez da condenação, a ausência de escuta, o desejo de exclusão total, precisamos perguntar por que a resposta é tão desproporcional. A psicanálise oferece uma chave precisa. O cancelamento é violento porque o supereu é estruturalmente violento. Freud mostra que o supereu não é uma instância reguladora equilibrada. Ele não opera como justiça. Ele opera como exigência excessiva. O supereu não busca restaurar o lar. Ele não busca compreensão, ele não busca elaboração. Ele busca punição. E aqui está um ponto essencial. O supereu não quer reparação, ele quer castigo. Isso muda tudo. A diferença entre ética e supereu. Uma posição ética admite contexto, complexidade, contradição, transformação possível. Já o
supereu opera de outro modo. Ele reduz o sujeito ao erro. Não existe história, só sentença. O sujeito deixa de ser alguém que errou e passa a ser o erro em pessoa. Isso é típico da lógica superegóica. Ela não separa o ato do ser. Características do supereu coletivo. Quando o grupo assume essa função, vemos traços muito claros. Não escuta contexto, porque o contexto humaniza, e o supereu não quer humanidade, quer condenação. Não admite ambivalência, mas a ambivalência é constitutiva do psiquismo. O sujeito pode amar e odiar, acertar e errar, desejar e se culpar. O supereu coletivo nega essa complexidade. Não reconhece transformação. Para o supereu, o erro fixa a identidade. Não há processo, só rótulo. Não aceita falhas humanas. A falha, que é estrutural, vira prova de culpa essencial. A exigência impossível. O supereu coletivo exige coerência absoluta, pureza moral constante, controle total da própria fala e desejo. Mas isso é impossível, e aqui está o paradoxo. Quanto mais impossível a exigência, mais violenta a culpa. O sujeito nunca pode satisfazer o supereu e o grupo nunca pode se pacificar. A máquina de julgamento precisa continuar funcionando. O efeito subjetivo dessa violência. Na clínica, vemos que essa violência não é apenas social, ela é psíquica. Ela produz vergonha devastadora, sensação de aniquilação simbólica, perda do lugar de fala, retraimento subjetivo profundo. O sujeito não sente apenas que errou, ele sente que não deveria existir no laço social. Isso é efeito direto da lógica superegóica levada ao coletivo. O ponto central, quando o julgamento deixa de ser simbólico e vira discussão, não estamos mais no campo da ética, estamos no campo do supereu. E o supereu, quando domina, não civiliza, ele mortifica, porque ele exige perfeição de um ser que é estruturalmente faltante. E exigir perfeição do humano é, inevitavelmente, produzir violência. A cultura da imagem e o medo de errar. Uma das grandes transformações do nosso tempo é que o sujeito não vive apenas sua experiência. Ele vive sob a possibilidade constante de ser visto. Não é mais só o olhar do outro concreto, é um olhar difuso, anônimo, potencialmente infinito. Hoje o sujeito vive exposto, tudo pode ser gravado, tudo pode ser resgatado, tudo pode ser julgado. Isso altera profundamente a economia psíquica. O que antes podia ser esquecido, elaborado, transformado, hoje pode ser congelado em um registro permanente. O passado não passa, ele pode ser reativado como prova. A imagem como identidade. Na cultura da imagem, o sujeito passa a existir socialmente por meio de representações, perfis, postagens, falas recortadas, registros fora de contexto. Mas a psicanálise mostra que o sujeito não coincide com sua imagem. A imagem é sempre uma construção imaginária parcial defensiva. Quando a imagem vira identidade, o erro deixa de ser um acontecimento e vira uma ameaça ontológica. Se minha imagem cai, eu deixo de existir socialmente. Isso produz medo constante de falhar. O efeito psíquico dessa exposição permanente. Essa condição não é neutra, ela gera efeitos clínicos muito claros. Ansiedade moral. O sujeito não teme apenas errar, ele teme ser visto errando. Ele vive antecipando o julgamento. Surge uma vigilância interna contínua. O que isso pode parecer? Como isso pode ser interpretado? A autocensura excessiva. A fala deixa de ser expressão do sujeito e passa a ser cálculo. O sujeito não diz o que pensa, ele diz o que é seguro. Isso empobrece o discurso e reduz a implicação subjetiva, paralisação subjetiva. O medo de errar pode levar à inibição. Melhor não falar, melhor não se posicionar, melhor não se expor. O desejo recua diante da ameaça do julgamento. Falso self social. Aqui podemos articular com o Winnicott.
O sujeito constrói uma versão socialmente aceitável de si, altamente adaptada, pouco espontânea. Ele funciona, mas não vive. O sujeito administrado. O resultado é uma mutação subjetiva importante. O sujeito não vive sua experiência de forma direta. Ele a monitora, ele se observa vivendo cada gesto, passa por um filtro imaginário. Isso pode ser mal interpretado, isso pode ser usado contra mim. A vida psíquica, que deveria se organizar em torno do desejo, passa a se organizar em torno da prevenção do erro. O sujeito não vive, ele se administra. E administrar-se não é o mesmo que existir. É uma forma de sobrevivência psíquica em um ambiente de vigilância moral permanente. Consequência central. Quando o medo de errar se torna estruturante, o sujeito se afasta de sua própria singularidade, a criatividade diminui, a espontaneidade se retrai, a palavra perde vitalidade, o laço social deixa de ser espaço de encontro e vira espaço de risco. E é nesse cenário que o superior coletivo encontra terreno fértil. Um sujeito já culpado, já vigilante, já temeroso, pronto para se autocondenar antes mesmo que o outro faça.